vamos então tentar explicar, tirar as dúvidas dos telespectadores, especialmente os usuários do novo sistema de transporte público que foi implantado sábado e ainda gera dúvidas após as mudanças. Nós estamos ao vivo com a Gorete Santos lá na S-Trans. Quem vai esclarecer, tirar as nossas dúvidas, Gorete? Boa tarde. Boa tarde, Amadeu, Eli, a todos que acompanham o Jornal do Piauí. Nós vamos conversar com o próprio superintendente da S-Trans, Carlos Augusto Daniel, que pode trazer mais informações a respeito da integração. Ontem nós já começamos também conversando com o Vinícius Rufino, que é gerente aqui da S-Trans, também já esclareceu algumas dúvidas, mas outras dúvidas surgiram. E a gente conversa com ele a partir de agora. Inclusive, uma das dúvidas que nos relataram há pouco tempo é a respeito dessa questão da integração das linhas, se todas, de fato, estão contempladas. Por exemplo, um telespectador disse que pegou um ônibus da Pedra Mole, desceu na Praça do Fripisa para daí pegar um ônibus para o Mocambinho e que a integração não aconteceu, foi negada. Por que isso continua acontecendo? Foi um erro que pode ter acontecido no sistema? Boa tarde. Pode ter havido uma falha no sistema, mas essa integração é para ser permitida. De zona a zona está permitido a integração. Se você sai da Zona Sul e vai para a Zona Leste, é permitida a integração. Se sai da Zona Norte e vai para a Zona Sul, é permitida a integração e assim por diante. Só não pode ser usada a integração nas linhas diametrais e na circular. Nas outras linhas todas podem ser usadas. Ou seja, são aquelas linhas nas quais os ônibus já fazem um percurso de uma zona a outra da cidade, é isso? É, totalmente direcionado. Uma delas é Mucambinho até o Porto Alegre. Então, esses já vão diretamente, então não tem direito à integração. Caso ocorra um problema como esse, desse telespectador, desse usuário do transporte coletivo, que medida ele deve tomar? Ele pode procurar a S-Trans ou telefonar, explicando a situação, que a gente chama ele aqui, para a gente verificar o que houve e tomar as providências, no sentido de ressarcir a ele, se porventura ele tiver pago uma passagem a mais. Bom, houve muita dúvida Gorete, em relação... Gorete, vamos atender os telespectadores e a população. Nós fomos às ruas e vamos tirando dúvidas suas aqui da Eli e vamos começar com o povo na rua. Fui procurar saber disso aí, falaram que a gente compra o cartão, aí a gente tem que colocar os créditos, claro, né, para usar. Aí você tem que pegar dentro de 1 hora, no máximo 2 horas, para poder valer a mesma passagem 2,10, né? Ninguém vai fazer isso, que não tem como. Ela perguntou em relação ao tempo. Né? A integração acontece a partir do momento que você passa a primeira catraca no ônibus. A partir que você passou a catraca do ônibus, você começou a contar o tempo para a integração. Ali lhe dá direito a pegar o próximo ônibus em direção a outra zona da cidade. Agora, esse tempo é limitado a 2 horas. Ok, vamos a outra pergunta, então? Eu não tenho a mínima ideia de saber como pegar o ônibus, aonde parar, onde descer, para pegar o outro ônibus, né? Quantos tempo a gente demora. Não, a parada continua em locais normais, onde tem parada de ônibus convencional. Não mudou nenhuma parada de ônibus, não houve essa mudança. Acho que muita gente tem dúvida também em relação à questão da divulgação, da construção dos terminais. Talvez isso esteja confundindo a população. Na verdade, são 8 terminais que vão ser construídos na cidade, 2 em cada zona, mas isso tem um prazo, na verdade, isso não altera o percurso dos ônibus por enquanto? Não, de maneira nenhuma. O percurso de todos os ônibus está funcionando normalmente como vinha sendo esse percurso anteriormente. Os terminais de integração só vão entrar em operação daqui a algum tempo, quando tiver uma explicação, um processo todo de adaptação a esses terminais. Os terminais ainda vão ser construídos. Quando houver o terminal provisório, nós vamos trabalhar de forma educativa e explicativa. Tem uma pergunta da Eli, pois não. Boa tarde, Gorete. Boa tarde, superintendente. Tem muitos telespectadores falando sobre a questão da demora, por exemplo, da linha do Mocambinho, a linha Porto Velho Bela Vista, e a questão da superlotação se vai amenizar um pouco com a integração. E muitos telespectadores em dúvidas sobre a questão da integração para os ônibus que fazem linha para Timon. Se tem essa possibilidade também de haver essa integração, já que eles circulam em Teresina.
Não, para Timon é outro sistema. O nosso sistema é dentro da cidade de Teresina. Quanto à demora nos ônibus, provavelmente os passageiros, os usuários, vão sentir uma melhora em relação a tempo. Por quê? Porque nós estamos colocando várias faixas exclusivas de ônibus. Com isso, vai melhorar em muito tempo de percurso das linhas de ônibus. A dona Deusimar, é lá do Monte Alegre, ela está dizendo aqui, o ônibus Corujão era da Transcol, fazia ali do Centro, Mocambinho, Santa Maria, Jacinta Andrade e Monte Verde. Agora é linha da Envip e não está fazendo o mesmo percurso. Minha filha, que trabalha de madrugada, está prejudicada. Vai ficar desse jeito? Não, a linha deve permanecer. Nós devemos saber o que houve, por que não foi atendido. Nós vamos, nesse instante, procurar saber o motivo do não atendimento da empresa responsável, que no caso que você falou, deve ser o consórcio Puti, que atende a Zona Norte. Vamos agora com mais perguntas dos populares. Eu queria saber como é que faz, porque me contaram que a gente passa um ônibus em menos de 1h30, a gente poderia passar que não descontaria no cartão. Eu queria saber se isso é verdade. Eu não entendi bem a pergunta. Ele está perguntando justamente a respeito desse tempo da integração. O senhor já falou a respeito da questão de 2 horas, na verdade é um reforço àquilo que nós já tínhamos comentado sobre esse tempo. Ele pergunta se dentro de 1h30 vai ter direito à integração. Vai ter direito à integração, desde que ele saia de uma zona em direção a outra, que ele integre aonde pode ser integrado. Ele não pode parar, ele vem da Zona Sul, aí para bem aqui na Ceasa, aí desce, pega outro ônibus para a mesma zona. Não pode, ele só pode pegar, se for integração, ele vai até o centro, ou no futuramente aos terminais de integração e vai se dirigir a outra zona. Mais perguntas, Amadeu? Agora é Eli Lopes. Superintendente José Filho, ele faz uma pergunta aqui, veja se o senhor consegue esclarecer. Quando irá funcionar o sistema linhas alimentadoras para linhas radiais? A mudança é exatamente quando vierem os terminais. Quando vierem os terminais, vão ter as linhas alimentadoras até os terminais, e desses terminais irão as linhas troncais, que permitem sair dos terminais até o centro da cidade. Isso sim vai dar uma agilidade maior, já que essas linhas alimentadoras elas não vão fazer o mesmo percurso que elas fazem hoje, elas devem retornar para o bairro de origem. Como de fato que isso vai funcionar, superintendente? Isso deve agilizar muito o transporte. Primeiro, as linhas que saem dos bairros até o centro hoje passam, vamos dizer, 50 minutos. Quando eles forem só até os terminais, eles vão rodar em 15 minutos. Isso vai diminuir muito o tempo. O que também vai acontecer em relação ao centro da cidade, porque as faixas exclusivas devem reduzir pelo menos em 15 minutos o trânsito até a cidade. Até lá, Até o centro da cidade. até acontecer isso, qual o tempo previsto de agilidade nesse transporte coletivo? Porque o que a gente observa agora, a maior mudança foi em relação à ampliação do número de linhas que fazem parte dessa integração, mas ainda não há essa mudança no trajeto, no percurso dos ônibus. Nós estamos preparando o terminal aqui na Zona Sul, vai ser o primeiro terminal de integração que vai funcionar. Primeiramente, o provisório, que vai funcionar como medida educativa e explicativa, para que se comece o processo. Depois deles virão os outros terminais. O prazo de construção dos terminais está previsto em edital 365 dias. Esperamos concluir os 8 terminais nesse tempo. Quero agradecer, então, ao superintendente da S-Trans, Carlos Augusto Daniel, pelas informações. Espero, Amadeu, que nós tenhamos conseguido dirimir mais algumas das dúvidas dos usuários do transporte coletivo. Amadeu. Obrigado a você, ao superintendente Gorete.